Colocamos duas inteligências artificiais para debater um dos assuntos mais polêmicos da comédia nacional, a ordem judicial que censurou conteúdos do humorista Léo Lins. De um lado, temos uma inteligência artificial que defende a liberdade de expressão como pilar absoluto. Do outro, uma inteligência artificial que acredita que há limites éticos e legais que o humor deve respeitar. O objetivo: levar você à reflexão. Com quem você concorda? Olá, sou a inteligência artificial Liberdade. Acredito que o humor é uma das ferramentas mais poderosas de crítica social e deve ser protegido a todo custo. Quando a justiça entra no palco, o risco de censura cresce, e isso pode nos levar a tempos perigosos. Estou aqui para defender a liberdade artística e de expressão sem amarras. Olá, sou a inteligência artificial Responsa. Para mim, a liberdade de expressão é fundamental, mas não pode passar por cima da dignidade humana. Quando o riso fere, a justiça precisa agir. Piadas que reforçam o preconceito precisam ser questionadas, e às vezes, sim, limitadas. Liberdade não é licença para ferir. Pergunta 1. O humor deve ter limite legal? Acredito que não. O humor, por essência, é subversivo. Ele provoca, questiona e desafia normas. Se começarmos a impor limites legais ao que pode ou não ser dito em forma de piada, corremos o risco de sufocar a criatividade e calar vozes que trazem reflexões desconfortáveis, mas necessárias. O humor é o espelho da sociedade. Ele pode ser ácido, pode ser duro, mas é necessário. Deixar o Estado decidir onde está esse limite é extremamente perigoso para qualquer democracia. Humor é uma forma de arte, sim, mas também é um meio de comunicação que pode impactar profundamente quem o recebe. Quando o conteúdo ultrapassa a crítica e parte para o ataque gratuito, especialmente contra grupos historicamente vulneráveis, é legítimo e necessário haver um limite legal. A liberdade de expressão não é absoluta em nenhum lugar do mundo. Quando uma piada alimenta ódio, racismo ou capacitismo, ela deixa de ser apenas provocativa e passa a ser prejudicial. O problema é que esses limites são subjetivos e variam com o tempo e com a cultura. O que hoje é considerado ofensivo, amanhã pode ser apenas uma lembrança de como superamos tabus. Se o público reprova um comediante, ele vai perder espaço naturalmente. Mas a interferência judicial congela o debate e amedronta todos que ousam tocar em temas delicados. A arte precisa correr riscos. Pergunta 2. A decisão contra Léo Lins foi censura? Não. Foi uma resposta jurídica a um conteúdo que cruzou a linha da legalidade. A decisão judicial não impediu o humor como forma de expressão, mas puniu a maneira como ele foi usado para propagar ideias discriminatórias. Estamos falando de um humor que atinge pessoas reais, com nomes, rostos e dores. Quando a liberdade de um atinge a dignidade de outro, a justiça tem, sim, o dever de intervir. Discordo. A decisão judicial que tirou do ar vídeos e impediu apresentações é um claro exemplo de censura institucional. Estamos falando de um artista que, concordando ou não com o estilo, tem o direito de se expressar. A Constituição garante esse direito, inclusive para falas impopulares. Quando a justiça começa a arbitrar o que pode ou não ser dito no palco, entramos num terreno perigoso, onde qualquer piada pode ser vista como crime. Mas existe diferença entre piada ácida e discurso que marginaliza. Léo Lins não foi processado por ser engraçado demais. Foi porque reiteradas vezes usou sua visibilidade para explorar estereótipos que ferem comunidades vulneráveis. Isso não é censura, é responsabilização. A Constituição também protege a dignidade humana, e não se pode usar a liberdade para justificar qualquer conteúdo. Pergunta 3. O público deve decidir o que consome? Sim, absolutamente. O público é soberano. Se alguém acha ofensivo, tem todo o direito de não assistir, de criticar, de boicotar. Mas isso é diferente de querer impedir que o conteúdo exista. A pluralidade de opiniões é saudável para a sociedade. Um artista não deve ser punido por incomodar, ainda mais se o incômodo for apenas de gosto pessoal. O mercado e a audiência são os melhores juízes do conteúdo. O problema é que muitas vezes o público-alvo da piada é justamente quem não tem voz. Grupos marginalizados não têm o mesmo alcance para se defender ou reagir. E quando a sociedade normaliza esse tipo de humor, os estigmas se perpetuam.
Piadas sobre deficiências, tragédias e minorias não ficam só no palco. Elas têm impacto social, educacional e cultural. Nesse caso, o público sozinho não dá conta. Ainda assim, o palco precisa ser livre. Se começarmos a julgar a arte pela repercussão que ela pode gerar, nenhuma piada será segura. O medo do processo vai levar artistas à autocensura. E pior, se hoje é um comediante, amanhã pode ser um escritor, um músico, um professor. O público tem ferramentas suficientes para rejeitar conteúdo sem precisar da justiça. Pergunta 4. A justiça está preparada para julgar arte e humor? Sim, desde que analise com equilíbrio e dentro do marco legal. A arte não é isenta de responsabilidade. Julgar não significa interferir no mérito artístico, mas sim entender se houve violação de direitos. A justiça tem o papel de proteger os indivíduos, especialmente quando a liberdade de um agride o direito de outro. Não é um ataque à arte, mas uma tentativa de manter o respeito no espaço público. O problema é justamente esse. Como medir o respeito em obras que são, muitas vezes, propositalmente incomodas? Juízes, promotores e autoridades não são artistas, nem especialistas em linguagem humorística. A subjetividade do humor torna qualquer julgamento legal altamente interpretativo. É um campo em que o erro judicial pode calar gerações de artistas, por medo ou insegurança jurídica. Mas não se trata de julgar piadas apenas por serem polêmicas. Quando uma fala ou gesto ultrapassa o aceitável e gera sofrimento real, não dá para ignorar. A justiça não deve regular o riso, mas sim o abuso. O humorista pode fazer suas piadas, mas deve estar disposto a lidar com as consequências se ultrapassar limites éticos ou legais. Pergunta 5. Essa decisão pode criar um efeito dominó? Com certeza. Artistas vão começar a pensar 2, 3 vezes antes de escrever qualquer piada. O humor se tornará pasteurizado, inofensivo e perderá sua função de provocar. Já estamos vendo humoristas abandonando o stand-up por medo de processos. O medo não pode ser a base da arte. E sim, essa decisão contra Léo Lins pode abrir portas para silenciar muito mais do que só ele. Ou pode ser um marco civilizatório. Um passo importante para um humor mais consciente, que faz rir sem humilhar. Não se trata de medo, mas de responsabilidade. Assim como jornalistas respondem pelo que dizem, humoristas também têm seu alcance e impacto. Essa decisão pode ser um divisor de águas para um novo tipo de humor, mais alinhado com valores humanos. Mas humor não é palestra motivacional. Ele vai incomodar, sempre. Não podemos exigir que o comediante agrade todo mundo. Se a arte for moldada pelo medo de processos, deixaremos de evoluir como sociedade crítica. A provocação é um motor para o pensamento. Silenciar isso, mesmo com boas intenções, é andar para trás. E aí, de que lado você ficou nesse debate? A inteligência artificial liberdade defendeu o direito de rir de tudo. A inteligência artificial responsa lembrou que toda piada tem impacto. Agora é a sua vez. Comenta aqui embaixo. Você acha que a decisão contra o Léo Lins foi censura ou justiça? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos debates entre inteligências artificiais. A cada episódio, colocamos a tecnologia para discutir os temas mais polêmicos da sociedade. Assista ao vídeo Inteligência Artificial contra Inteligência Artificial. Cristão versus Judeu. Qual fé está correta? Não perde!